um homem intérprete da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Jesus estava pregando aquele dia. Que autoridade Cristo tinha? Onde Cristo havia estudado? Onde ele fez o mestrado dele? Cristo não passou nenhuma das escolas. Isaías 54 diz que o Espírito Santo acordava Cristo de madrugada e colocava sobre ele língua de erudito. Cristo foi ensinado diretamente pelo Espírito Santo. Só que eles não reconheciam isso. E aquele dia Cristo estava na sinagoga pregando. Aqui no Brasil, quando alguém pede a vez, levanta as mãos. Lá, até o pregador ficar sentado. E por que o pregador fica sentado? Você já teve curiosidade, pelo menos nos evangelhos, contar quantas vezes Cristo, ao pregar, estava em pé e assentado? Você já percebeu que todas as vezes que Cristo pregava, ele estava assentado? Sabe por quê? Aquilo que é sério merece tempo e atenção. Quando a Bíblia é aberta, eles esquecem do relógio, porque eles entendem que Deus está falando com eles. Preste atenção nos cultos hoje. Você já percebeu que a gente coloca muita música, aí vem um sorteio, aí vem uma leitura diária, aí vem mais música, aí vem mais uma fala, aí vem uma comunicação, aí quando o pregador chega, olha, diminui o sermão aí porque já são 11h40. Sabe o que significa isso na cabeça de um judeu? É fechar a boca de Deus, porque a Bíblia é Deus falando conosco. Então você percebe que muitas vezes estamos deixando de ouvir aquilo que Deus quer falar conosco, porque ocupamos todo o tempo que Ele deveria estar passando conosco. Então, quando um judeu abre a Bíblia, ele esquece de tudo, porque ele está na presença do Criador. E aquele dia, Cristo estava na sinagoga pregando, e aquele homem então ficou em pé. O texto diz: e pôs-se em pé para colocar Jesus à prova. E ele então disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Parece que ele estava reverenciando Cristo, mas esse mestre aqui, na língua grega, é irônico. Ele estava zombando de Cristo. Ele estava dizendo: ei, você formou aonde mesmo? Que faculdade que você fez o seu mestrado? Era essa a linguagem dele. Ele fez com um sorriso, ele fez com ironia. Ele estava zombando da atitude de Cristo ao pregar naquela sinagoga pela manhã. E ele então disse: mestre, que farei eu para ter a vida eterna? Infelizmente esse tema é um dos mais mal compreendidos no cristianismo hoje. Tem muita gente que usa o púlpito da igreja dizendo: olha, para ser salvo tem que ser vegetariano, para ser salvo tem que guardar o sábado, para ser salvo tem que fazer isso, para ser salvo tem que fazer aquilo. Entenda uma coisa: eu não sou salvo por aquilo que como ou não como, eu não sou salvo por aquilo que faço, eu sou salvo por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário comigo. Amém. A mensagem de alimentação é de saúde, não é de salvação. Eu sou vegetariano, a minha família é vegetariana. Será que o Giovanni ainda come peixinho às vezes, né? Mas isso não me faz melhor e nem mais santo do que ninguém, e nem mais digno do céu. Perderam-se o equilíbrio hoje com a mensagem de alimentação. Deturparam os textos da irmã White, colocando coisas que ela nunca escreveu. Interpretação de texto que não tem nada a ver com salvação. Se eu fosse salvo por aquilo que como ou não como, Cristo não precisaria morrer na cruz do Calvário. Ei, Patrick, é só ser vegetariano, o problema está resolvido e você vai vir sentar na cruz. Quando eu e você acreditamos que podemos fazer qualquer coisa para ser salvo, sabe o que a gente faz? Anula a cruz de Cristo. Nós não entraremos no céu por causa de algum mérito nosso. Entraremos no céu por causa dos méritos de Cristo Jesus. É por isso que a Bíblia diz que quando aceitamos a Cristo, somos justificados. Sabe o que significa a palavra justificado? O manto de justiça que pertence a Ele nos cobre. Então quando o Pai olha para mim e para você, Ele não vê esse miserável pecador, Ele vê Cristo. E é isso que me faz entrar no céu. Nós não temos méritos. Eu e você
você somos farinha da mesma saca. Eu e você só merecemos a morte, porque somos pecadores. Mas Deus, na sua graça, na sua misericórdia, no seu amor por cada um de nós, e não porque amamos primeiro também não. A Bíblia diz, porque Ele nos amou primeiro. Então não tem nada de bom em nós. Certa vez, o doutor Amin Rodô disse assim no púlpito: olha, tudo que você vê de mal em mim, é eu mesmo. Mas tudo que você vê de bom é o Espírito Santo trabalhando em mim. E é essa compreensão que nós temos aqui. E aquele homem olha para Cristo e pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Aquele homem era religioso. Aquele homem orava 18 vezes. Aquele homem jejuava 2 vezes por semana. Aquele homem sacrificava um animal 9 horas da manhã e outro às 3 horas da tarde. E ele não entendia que aquele cordeiro que morria às 9 da manhã e às 3 da tarde representava um dia o Cordeiro de Deus que morreria na cruz do Calvário por ele. E ele estava agora frente a frente com o Cordeiro de Deus. E qual é a pergunta? O que devo fazer para ser salvo? Pastor, onde entra a lei? Pastor, onde entra o sábado? Eu repito, eu não guardo a lei para ser salvo. Nós guardamos porque já estamos salvos em Cristo Jesus. Nós guardamos porque entendemos que ao quebrar a lei, nós entramos em pecado, e o pecado que matou o Filho de Deus. Então nós lutamos para que não venhamos quebrar a lei, mas ela não é meritória para a salvação. Se ela fosse meritória, Cristo não precisaria morrer na cruz do Calvário. E estas eram as coisas que os judeus não entendiam. E hoje, infelizmente, até muitos adventistas do 7º dia usam o púlpito para dizer que quem não guardar o sábado vai para o inferno. Que quem come carne vai para o inferno. Tome cuidado com essas mensagens. Não é bíblica e nem adventista. Aquele homem, então, ao perguntar para Cristo o que deveria fazer para lhe dar a vida eterna, no verso 26, então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faz isto e viverás. Quando Cristo perguntou para ele: como interpretas a lei? É estranho, porque ele havia feito uma pergunta para Cristo, o que ele esperava? A resposta. Mas Cristo respondeu uma outra pergunta: como você interpreta a lei? E essa é uma outra característica dos judeus. Um amigo meu estava numa sinagoga judaica no sábado pela manhã em Israel, e quando acabou ali ele chamou o professor, que é chamado de Rabi, e disse: Rabi, por que toda vez que fazemos uma pergunta para vocês respondem com uma outra pergunta? O professor olhou para ele e disse: por quê? Sabe por que eles fazem isso? Quando você recebe uma pergunta em cima da sua, você para pensar: ele não entendeu? Por que ele me fez essa pergunta? A minha mãe dizia que nós temos 2 ouvidos e uma boca, não é à toa. A gente precisa ouvir mais e falar menos. E era isso que Cristo estava ensinando. Olha, vocês precisam parar e dar mais atenção, ou escutar mais. Tamanho é que todos os dias em Israel ouve-se uma trombeta tocando, que é chamada de Shema. E ouve-se então alguém dizendo: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai. Ouça Israel, o Senhor, o único Deus. Shema, ouça Israel. E ouça significa pare tudo e preste atenção. Era isso que Cristo estava chamando a atenção dele. E ele então encheu o peito e disse: como eu interpreto a lei? Amar a Deus e amar ao próximo. Cristo: opa, você respondeu corretamente, faça isso e viverás. Cristo não disse: faça isso e terás vida eterna. Cristo disse: olha, faça isso e viverás. O que Cristo estava dizendo para ele? Você é teórico, você conhece tudo a meu respeito, mas você não tem nenhum relacionamento comigo. Tem muita gente que conhece toda a Bíblia, tem muita gente que conhece tudo a respeito de Cristo, mas não tem nenhum relacionamento com Cristo.
Aquele homem conhecia a lei, mas não conhecia o autor da lei. Aquele homem conhecia as regras, mas não conhecia quem criou as regras. Ele não tinha nenhum relacionamento com Cristo, e ele mostrou isso de forma teórica. E Cristo então disse para ele: olha, faça isso e viverás. Raul Seixas, antes de morrer, escreveu um livro chamado Baú do Raul. E ele escreveu uma música que se chama Tente Outra Vez. E essa música, Tente Outra Vez, é cantada hoje no meio evangélico. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Muitos evangélicos cantam. Mas quando ele escreveu essa música, na contracapa do livro ele deixou uma mensagem: para vocês que são crentes, chega de novena e de oração. O que eu quero ver são vocês em ação. É mais ou menos isso que Cristo estava dizendo. Nós temos todo o conceito, temos toda a teoria, e está na hora de tirar do papel e colocar na prática. E era isso que ele estava falando com o doutor da lei naquele dia. Mas sabe o que ele fez? Ele deu uma de João sem braço, de João burro. Olha o verso 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Ele havia declarado que a base da lei é amar a Deus e amar o próximo. Agora ele olha para Cristo e pergunta: mas quem é o meu próximo? Sabe qual é o real problema? Eu sou pastor há 12 anos. Estou entrando no meu 13º ano de ministério. De 13 anos de ministério, 5 deles no departamento. Desses 5 anos, eu fiquei 4 com Ministério Pessoal, Escola Sabatina e Evangelismo. Um dia uma irmã me ligou de manhã no meu escritório dizendo assim: pastor Patrick, eu não quero mais ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu falei: por quê? Por causa da Escola Sabatina. Eu falei: Escola Sabatina? O que a Escola Sabatina fez contigo, irmã? Pastor, a Escola Sabatina é o momento mais irreverente da igreja. É o momento que o professor quer falar mais alto que o outro. É gente correndo para um lado, para o outro dentro da igreja, e meu marido está me traindo. Eu falei: como é que é? Você percebe, o problema não era a Escola Sabatina, o problema é que o marido estava traindo ela. Por que eu estou contando essa história? Porque quando eu e você temos um problema, você já viu como é que a gente chega? A gente vai enfrentando o pavão, né? A gente vai dando uma voltinha, até contar o problema. Temos uma dificuldade de expor de imediato, né? Giovanni esses dias foi fazer a matrícula dele na Tijuca, não deu certo. Aí ele chega em casa, ele demorou quase 1 hora para chegar, não deu certo não. Mas para a gente chegar e falar assim: olha, deu tudo errado, preciso de ajuda, mas a gente quer fazer o quê? A gente quer dar volta. Isso é uma característica humana. Aquele homem não se sentia salvo. O que ele fez? Ele lançou uma pergunta para colocar Cristo numa situação crítica. Mas Cristo olha para ele e diz assim: olha, amigo, você fingiu que não entendeu? Deixa eu te contar uma história. E ele começa no verso 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, o passou de lado. Semelhantemente, um levita descia por aquele local e, vendo também, passou de lado. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se pensou nos ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. A história começa com um homem que estava em Jerusalém, e esse homem sai de Jerusalém indo para Jericó. Nós temos aqui 2 opções. Ele poderia viajar de barco e a viagem dele seria rapidinho, ou ele poderia passar pela estrada de Jericó, economizar um dinheiro, mas ele poderia ser assaltado. Por quê? Porque antigamente, na estrada de Jericó, cobrava-se pedágios. Como era o pedágio naquela época? O pedágio daquela época era para que você pudesse ter segurança na estrada. Eles tinham então guarnições do exército romano, e
você então pagava o pedágio e viajava seguro. Qual o problema? Na cidade de Jericó moravam os cobradores de impostos, inclusive o maioral deles, chamado Zaqueu. E eles começaram a reter grande parte dos impostos. Quando Roma descobriu que o povo de Israel estava se enriquecendo com os impostos que pertenciam a eles, tiraram as guarnições da estrada de Jericó. Quem veio morar na estrada? Bandidos e salteadores. Aquele homem, então, ele sai de Jerusalém para voltar para sua casa em Jericó. Se ele sai de Jerusalém, significa que ele saiu na parte da tarde. Por quê? Porque ninguém ousava sair antes do último sacrifício, que acontecia às 3 horas da tarde. Então ele esperou o último sacrifício e agora ele resolve tentar a sorte passando na estrada de Jericó. O texto diz que ele foi ali surpreendido por bandidos, deram uma baita surra nele, roubaram tudo dele e o deixaram semi-morto, caído na estrada. Não demorou muito, desce por ali um sacerdote. O sacerdote vê o homem caído no chão e ele então, misericórdia, coitado do homem, está todo machucado aqui, eu vou ajudá-lo. Foi isso que ele fez? Ele fez o quê? Passou de largo. Essa expressão do grego é fechou os olhos. Ele olhou um homem caído, ele fecha os olhos e vai embora. E por que ele fez isso? Por ser fiel a Deus. Como assim? No Antigo Testamento reza que o sacerdote em ofício não pode tocar em nada morto. Mas qual o problema? Ele não foi lá averiguar se o homem estava vivo ou estava morto. Para não correr o risco de quebrar a lei de Deus, ele fez o quê? Fechou os olhos. Qual que é a base da lei, igreja? O amor. Muitas vezes nós colocamos a regra, a lei, em cima do amor. Não é à toa que o pastor Leandro Durão escreveu um livro, Conhecer Jesus é Tudo. Ensine primeiro a pessoa a amar Jesus, depois ensine ela as leis. Mas você já percebeu que quando a gente vai dar um estudo bíblico, como que a gente começa? Deixa eu fazer uma pegadinha com vocês aqui rapidinho. Quando vocês começam a estudar a Bíblia com alguém sobre os 10 mandamentos, você começa por onde? Me ajuda aí, por onde você começa quando você começa a ensinar a lei de Deus? Os 10 mandamentos? Oi? Começa no sábado, ok. Mais alguém? A gente começa assim, olha. Não terás outros deuses diante de mim. Não é isso? Só que a gente pula um detalhezinho. Antes de apresentar a lei para Israel, sabe o que Deus fez? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Primeiro Deus te salva, depois Ele dá a lei. Sabe o que a gente tem feito? A gente dá a lei primeiro, para depois falar de Deus. Aí na cabeça do ser humano, eu tenho que guardar a lei para ser salvo. Primeiro Deus te salva, depois Ele dá a lei. Ficou claro? Primeiro Deus te salva, depois Ele dá a lei. Aquele homem negligenciou a base da lei, que é o amor. Ele passou de largo, ele foi embora. Mas o texto diz que depois dele veio um levita. Quem era o levita? Era o aspirante, Júlio. O levita era aquele que estava se preparando para ser um sacerdote. O levita era o estagiário do templo. E ele vê que o seu líder passou de largo. O que ele fez? O mesmo. Ele imitou, ele foi embora. Ele também passou de largo. Nós, como líderes, temos que tomar muito cuidado. É muito comum alguém chegar aqui na frente e falar assim: irmãos, tem culto quarta-feira, mas o miserável não vem, viu? Nós temos que tomar cuidado com isso. E aquele homem vê o seu líder passando de largo, o que ele faz? O mesmo, ele imita. Mas agora aparece um outro personagem, o samaritano. Quem era o samaritano? O povo de Samaria eram totalmente odiados pelo povo de Israel, desde o ano 722, por causa de assuntos políticos que depois transformaram-se também em assuntos religiosos. Quando Zorobabel começou a construir o templo, os samaritanos, que eram judeus mistos, porque casaram com sírios, eles então foram pedir permissão para construir o templo. Então Zorobabel, Neemias, eles disseram: não, vocês não podem. Vocês vieram de uma raça mista,
vocês não podem tocar aqui. Eles foram embora e construíram um altar e começaram a sacrificar. O Antigo Testamento diz que somente um altar serviria de sacrifício. E então Israel passou a dizer que eles eram pagãos, indignos do céu. Na escola de Samaria ensinava que uma menina de Samaria nascia menstruada e morria menstruada. Sabe o que isso significa? Que ela era eternamente imunda. O ódio de um judeu por um samaritano era tão grande que das 18 orações, a primeira, e você pode pesquisar, a primeira dele, ele acorda cedo, olha para o céu e diz assim: obrigado, Senhor, porque eu não nasci cachorro, não nasci mulher e nem samaritano. É a primeira oração. A 11ª é a oração imprecatória. A oração imprecatória, ele dizia assim: Senhor, que naquele grandioso dia não falte um samaritano no fogo do inferno. É muito amor, não é? Entende como era o ódio de um judeu por um samaritano? Agora aquele samaritano passa na estrada de Jericó. Ele vê um judeu caído em terra. Possivelmente alguém orava para ele morrer. Ele olha para aquele homem caído em terra. O que ele faz? Ele fecha os olhos. Ele anda a segunda milha. E aqui está a essência do cristianismo. Dá outra face que ninguém quer dar. Andar a segunda milha. Dar a sua capa para ele. Tem um texto de Ellen White que me perturba muito. Está no livro Educação, página 65. Enquanto não refletirmos o caráter de Cristo, não seremos reclamados como seu. Não é preocupante? Enquanto não refletirmos o caráter de Cristo, não seremos reclamados por pertencentes a Ele. Aquele samaritano não se importou qual era o partido político daquele judeu. Aquele homem não se importou qual era a crença dele, se ele odiava ele ou não. Ele desce no animal dele e ele vai até aquele judeu caído em terra. O texto diz que ele passa óleo e vinho. Só que a palavra vinho aí no original é a palavra vinagre. Ele passa vinagre no corpo daquele homem. Sabe, quando eu era menor do que sou, se eu falar que eu cresci, vocês vão rir de mim. Quando eu era menor do que sou, eu gostava de jogar bola na rua. E muitas vezes perdia a tampa do dedão. E aí amarrava ali uma saquinha de sacolé, de din-din, de chup-chup, de geladinho, de cremosinho, por cada lugar tem um nome, então estou dando nome de todos aqui de uma vez. Tem mais algum que eu esqueci? Não, né? Só isso, né? E aí eu continuava jogando bola. O problema era tomar banho depois. Aí era o problema. E eu me lembro que eu lavei a perna direita e a esquerda nem viu água. E aí quando eu me assentei à mesa para jantar, minha mãe passou, bateu os olhos e disse: menino do céu, que pé mais sujo é esse? E eu tentando esconder ali que estava machucado. Ela bateu o olho e disse: mamãe resolve. Minha mãe é formada em medicina domiciliar. Ela foi lá na cozinha, pegou uma bacia, um vidro de vinagre, colocou a bacia debaixo do meu pé e fez assim com vinagre no meu dedão. Eu fui lá no terceiro céu e voltei. Falei palavras inefáveis, como diz Paulo, né? Mas sabe o que é interessante? No outro dia não havia nenhum resquício inflamatório. E ele usou disso com aquele homem. O homem não reagiu. Ele falou: opa, não posso deixá-lo aqui, eu tenho que andar a segunda milha. Ele pega aquele homem então em seus braços, não sei o peso, não sei o tamanho, não sei qual era o animal que ele usou para o transporte, se era um cavalo, se era um burro, se era um jumento, porque esse era o meio de transporte naquela época. Mas o fato é que ele pega o homem, coloca sobre um animal e agora ele vai a pé até a hospedaria. Chegando na hospedaria, ele chama o hospedeiro e fala: olha, tudo que estava no meu alcance eu fiz, mas eu não posso ficar, cuida dele até que eu volte. Se você gastar alguma coisa a mais, fique tranquilo que eu vou te indenizar quando eu voltar. Mas cuida dele até que eu volte. Acaba a parábola. O que Cristo queria ensinar para mim e para você? A primeira coisa que eu tenho que identificar: o que é a estrada de Jericó? Ellen White é bem clara em dizer, no livro Parábolas de Jesus, que a estrada de Jericó representa esse mundo. Quem são os bandidos? João capítulo 10 diz que o diabo está nessa terra para quê? Para matar, para roubar e para destruir.
Quem que está caído na beira da estrada? São pessoas que estão com o casamento destruído. São pessoas que perderam o emprego por causa de uma injustiça. São pessoas que estão vivendo, quem sabe, num vício de drogas, de bebidas alcoólicas. Pessoas que olham para o céu e clamam a Deus por socorro, help. Pessoas que estão caídas na estrada representam pessoas caídas no mundo, perdidas no tempo, sem entender o que está acontecendo. E muitas vezes o sacerdote que representa a igreja vê essas pessoas caídas na terra e faz o quê? Fecha os olhos, como se não fosse nada. Quem é o samaritano da história? Eu e você podemos ser todos os personagens da parábola, menos o samaritano. Nós podemos ser, ou quem sabe já fomos, aqueles que estavam caídos na estrada, machucado, ferido, sem esperança. E um dia o samaritano passou e retirou eu e você das trevas e nos trouxe para a hospedaria, que é a igreja. Nós podemos ser até aqueles que jogam as pessoas na estrada. Quantas pessoas que um dia estiveram aqui conosco e não estão mais? Quem sabe saíram daqui por uma coisa tão pequena, tão irrisória, por uma mágoa. Eu visitei uma senhora que não queria mais saber da igreja, porque tinha uma outra senhora que tinha um banco cativo da igreja. E a senhora chegou e disse: você não sabe que esse lugar é meu não? Sai daí. A mulher saiu e não voltou mais para a igreja. Tem pessoas que falam: pastor, eu não quero mais saber da igreja, eu vou sair da igreja porque a igreja me machucou. Tá bom, mas o mundo machuca você todo dia, por que você não sai dele? O mundo nos fere todo dia, por que nós não saímos dele? Por que temos que sair da presença da igreja onde está Cristo? Pastor, mas na igreja só tem gente que mente, na igreja só tem hipócrita. É verdade, pode vir que tem lugar para você também. Eu disse, todos nós erramos, aqui ninguém é perfeito. A igreja não é um museu onde você entra e está tudo pronto, perfeito. A igreja é uma oficina, a igreja é um hospital, onde nós entramos aqui doentes, estamos sendo curados por Cristo Jesus. Aqui é uma oficina onde estamos sendo lapidados. A igreja não é um local de pessoas perfeitas. A igreja não é um local de santos. A igreja é um local onde pecadores arrependidos estão olhando para aquele que é perfeito, que é Cristo Jesus. É isso que nós temos que entender. Nós temos que entender que quando alguém vem para cá, é porque o bom samaritano tirou ele das trevas e trouxe para aqui. E muitas vezes, sabe qual é a ordem que o samaritano vai dar para mim e para você? Olha, cuida dele até que eu volte. Cuida dele até que eu volte. O bom samaritano da história é Cristo Jesus, que arranca as pessoas das trevas com o seu olhar, com a sua misericórdia, com o seu amor, com a sua longanimidade, e atrai as pessoas para aqui. E ele então diz: Garcia, cuida deles até que eu volte. Pastor Jean Rossi, cuida deles até que eu volte. Pastor Júnior, cuida deles até que eu volte. Essa é a missão que Deus confiou a mim e a você. Eu tenho ainda alguns minutos. Deixa eu exemplificar contando uma história que aconteceu comigo na Bahia. Eu estava no meu 4º ano de teologia. Havia pregado no sábado de manhã na igreja central de Feira de Santana, que era a igreja que eu cuidava. Eu era pastor auxiliar. E aí então, quando eu acabei de pregar, uma irmã veio até a porta, chamada Maria José, e disse assim: ô bichinho, eu posso falar com você? Pode. Eu falei: chamando de bichinho, né? Eu falei: tá bom, pode. O senhor poderia pregar na minha igreja? Eu falei: que dia? 6 de maio. Que hora? De manhã. De manhã não dá. À noite então? Eu falei: tá. Você quer que eu faça o que lá? Uma vigília, pastor? Eu falei: tá bom. Em que horas? Começando 10 horas da noite e acaba 6 da manhã. Eu falei: tá bom. E que tipo de vigília é essa? Pastor, é aquela vigília que cai fogo do céu. Eu falei: que vigília que é essa que cai fogo do céu? É aquela vigília que chama o pecado pelo nome. Eu falei: rapaz, tá bom, irmão. Pastor, então lá pro dia 4 o senhor me liga? Ligo. Aí no dia 4 eu liguei para ela: irmã Maria, eu
Eu tenho uma novidade para a senhora. Nós vamos estar recebendo um departamental aqui da associação, que é o pastor William, e eu então posso pregar no sábado de manhã na igreja. Pastor, que notícia boa! Então o senhor vai vir para minha casa, vai tomar um de jejum comigo, e depois nós vamos lá para o Parque Renascer. Só que tem um detalhe, você só pode entrar comigo lá. Se entrar sozinho, pode ser que você não saia. Eita! Depois eu comecei a entender que estava sendo preparado para ser pastor do Rio, né? Falei, tá bom, minha irmã. Desci então na rodoviária, não tinha carro ainda, desci na rodoviária de Feira de Santana, chamei um mototáxi, foi minha primeira aventura. Quando eu peguei aquele capacete, falei, rapaz, não vou pôr isso na cabeça não. Você deve ter uns 10 piolhos de espécie diferente aqui. Falei, amigo, não vou pôr não. Eu coloquei o capacete aqui no braço, não sei se alguém já se aventurou a andar de mototáxi na Bahia. Não tem passeio, não tem meio-fio, não tem lugar onde esses caras estão indo. Tem um motoboy aqui. E quanto mais ele acelerava a moto, eu tirei a mão daqui e comecei a abraçar ele. E quanto mais ele acelerava, mais eu apertava ele. Quando ele parou a moto, ele olhou para mim e disse assim, cara, nem minha mulher me abraça desse jeito, rapaz. Falei, meu amigo, que arrependimento depois de colocar nesse capacete. E aí eu dei o dinheiro para ele, entrei para a casa da irmã Maria, tomei o de jejum e fui embora com ela. Aí quando entramos na fila lá do Parque Renascer, tinha uns caras armados e tal, ela disse, esse aqui é o pastor Patrick, ele vai pregar aqui de manhã, ele vai pregar aqui à noite, tá bom, tudo bem. E aí tá, eu entrei, preguei sábado de manhã, quando eu acabei de pregar, ela me chamou no canto e disse assim, pastor, aqui do lado da igreja tem um membro da Assembleia de Deus. Eu estudo a Bíblia com ele há muito tempo, pastor. Ele já fez uns 5 estudos bíblicos, mas esse homem não batiza com nada, pastor. Eu dou uma cesta básica para ele, de vez em quando a gente paga a luz, de vez em quando a gente paga a água, mas ele não batiza por nada, pastor. E eu gostaria que você fosse lá comigo na casa dele. Eu falei, tá bom, e agora eu vou imitar ela. Tá bom. E você gostaria que eu fizesse o quê, pastor? Eu gostaria que você chegasse na casa do Clóvis e desse uma boa paulada bíblica nele. Eu falei, como é que é? É, pastor, é bater nele com a Bíblia, é mostrar que a gente está certo e que ele está errado. Se ele continuar onde está, vai para o inferno. Eu falei, irmão, mas não é assim que prega o evangelho, é assim, pastor, o senhor é novinho, não vai aprender. Eu falei, tá bom. Só que a casa dele era acoplada à igreja, que nem a escola aqui. E ela já abre a porta da igreja saindo e já começa a gritar, ô Clóvis, eu estou trazendo o meu pastor para você hoje. Hoje eu quero ver você fugir, Clóvis. E eu morrendo de vergonha, e ela gritando na rua. Ela já abre aquele portão de arame farpado com um bambu. A casa dele não tinha nem porta, nem janela, era uma lona amarela de caminhoneiro. Ela abre aquela lona, coloca a cara lá dentro e grita, Clóvis, cadê você? Aí a esposa, Margarete, grávida da 6ª criança, um barrigão, uma hérnia do tamanho de uma laranja. Oi, irmã Maria, o Clóvis está tomando banho. Ele estava onde? Ele estava trabalhando. Está vendo, pastor? Como é que eu não estudo bíblico com um homem desse? Ele sabe que é pecado trabalhar no sábado, pastor? Ei, está aí? Olhei para aquela situação, falei, meu Deus. Quando eu entrei, era chão de terra batida, 2 sofás de 3 lugares, fazia a cama de 5 crianças. O Clóvis e a esposa gestante dormiam em papelão no chão. A irmã queria que eu fizesse o quê? Se eu batesse com a Bíblia do Clóvis. Logo saiu o Clóvis do banheiro, com a camiseta verde, com o número e o nome dele embaixo. Então eu falei, ô varão, você corre aí alguma maratona? Ele, não, isso aqui é o meu número de cadastro da prefeitura. Eu só posso vender frutas no semáforo usando essa camisa. Caso contrário, a prefeitura pega então as minhas frutas. Eu falei, ok. E como é que foi hoje? Pastor, isso foi muito ruim. Minha irmã Maria, claro, é sábado, Deus na abençoa. Falei, meu Deus, o dia hoje não está fácil. E aí eu falei, Clóvis, como pastor da igreja adventista, eu gostaria muito de ajudá-lo. Como eu posso te ajudar? Não, irmã Maria, pastor, fique tranquilo, a gente já ajuda, pastor. Abre a Bíblia para ele aí, pastor. Vamos lá, pastor, abre a Bíblia. Eu falei, irmã Maria, só um minutinho. Clóvis, como eu posso te ajudar?
Mais uma vez, a Ana Maria: não, pastor, pode ficar tranquilo, eu já tenho trabalhado com isso com Clóvis, a igreja já ajuda com uma cesta básica. Eu falei: tá bom, irmão, mas eu quero ajudar também. Aí o Clóvis: não, pastor, tá tranquilo, a Irmã Maria já me ajuda. Clóvis, eu quero te ajudar. Aí veio a Irmã Maria de novo. Eu falei: Irmã Maria, só um minuto. Aí eu trouxe. Sabe, tem gente que dá vontade de pôr a mão na cabeça e pedir para sair de 10 em 10, porque senão embola. Eu falei: Jesus, essa mulher está possessa? Eu falei: irmã, só um minuto, por favor. Ela fez um bicão desse tamanho para mim, foi pro canto, não falou mais nada. Eu falei: Clóvis, como eu posso te ajudar? Pastor, você quer me ajudar mesmo? Quero. Então tá bom. O que você precisa? Pastor, eu preciso de um carrinho de pedreiro. Carrinho de pedreiro? Esses carrinhos de mão, para quê? Pastor, para vender fruta. É comum você ver as pessoas vendendo, né, frutas no carrinho de mão. Eu falei: quanto custa? Pastor, eu estou namorando um na Leroy Merlin, R$ 49,90. Sabe quanto eu tinha na carteira? R$50. Ô pai, eu posso abençoá-lo. Quando eu fui colocar a mão na carteira, sabe quando você ouve Deus falando assim: ah, não, convide ele para a vigília que eu resolvo. E aí eu falei: será que é meu coração que está duro, não quer liberar esse dinheiro que está na carteira? Eu estou achando que eu estou ouvindo Deus, e é meu coração que está duro? Eu falei: não é Deus não. Quanto é mesmo o carrinho, Clóvis? R$49,90, pastor. Eu falei: pai, não dá, convida para vigília. E eu estou naquele negócio com Deus, né? E aí, falei: Clóvis, você crê que hoje à noite Deus pode sanar o seu problema na vigília? Ele esticou a mão, apertou minha mão, olhou nos meus olhos e disse: eu creio. Quando ele falou isso, eu comecei a tremer do pé à cabeça. E eu fui embora e a Irmã Maria falando na minha cabeça: você gritou comigo, você falou mais alto comigo, você chamou minha atenção. Eu não sei o que. Eu falei: meu Deus, eu vou almoçar na casa dessa mulher. Como é que vai ser esse negócio hoje, Senhor? Pensa num dia de jovem. À noite, começamos a vigília. Sabe quem foi o primeiro a chegar? O Clóvis, aquela renca de criança, sentado ali no primeiro banco. Eu cheguei para ele e falei: Clóvis, eu vou pregar agora depois dessa música. Eu posso contar essa história da igreja? Pode. Vários membros da igreja central estavam lá comigo, me ajudando na vigília. E quando eu contei a história dele, o irmão Carlos levantou a mão e disse: pastor, eu sou gerente na Leroy Merlin, o carrinho é por minha conta, pastor. O outro irmão disse: pastor, a porta e a janela é por minha conta da casa. O outro levantou a mão e disse: pastor, eu vou dar um enxoval da criança. A irmã Sandra levantou a mão e disse: pastor, eu sou enfermeira-chefe no hospital geral aqui, e a partir de agora a gestação dela é por minha conta, e vamos bancar aí também, pastor, a ligadura, vamos correr atrás para acabar com essa fábrica aí também de criança aí, pastor. Eu que cada um foi levantando a mão. O outro disse: pastor, eu não tenho dinheiro, mas sou pedreiro, eu posso dar minha mão de obra. O outro irmão disse: você nasceu, eu dou areia, outro eu dou cimento. E cada um foi dando uma coisa para o Clóvis. O Clóvis veio em lágrimas do meu lado e disse: pastor, é possível eu, minha esposa e meus 2 filhos mais velhos serem batizados agora? Nós terminamos a vigília batizando o Clóvis, a Margarete. O Clóvis é o primeiro ancião da igreja de Barra que nasceu. A Margarete é a tesoureira da igreja. Os seus filhos estão firmes no clube dos desbravadores. Sabe por quê? Porque a ordem que Deus deu para mim e para você é: cuide dele até a morte. Cuide deles. Sabe? Essas pessoas que chegam aqui têm uma fala de Cristo. Cuida deles até que eu volte. A Daphne vai cantar mais uma vez. Cristo está prestes a voltar. E como nós temos cuidado daquelas pessoas que um dia estavam lá e vieram para cá, não seria hoje o dia de pensar a respeito disso? Senhor, eu quero fazer diferente. Eu quero cuidar dessas pessoas até que o Senhor volte. No momento que você quiser, fique em pé onde você está, a ouvir essa música, mas ore, converse com Deus e fala: Senhor, eu quero agir de forma diferente a partir de hoje. Eu quero representar o teu caráter para essa humanidade. E eu quero cuidar dessas pessoas até que o Senhor volte. Se for o seu desejo, a hora que você quiser, fique em pé. Vamos terminar com essa.